Olá! Nesta videoaula de desenho técnico CAD, utilizando o AutoCAD, irei explicar sobre como fazer um detalhamento de um desenho que tem várias peças que estão unidas, ou seja, um conjunto de peças. Então, normalmente, quando é um desenho de conjunto, a gente não coloca-se cotas das peças em si, todas as dimensões que são de cada peça, porque essas cotas já estão no detalhamento de cada peça. Normalmente, coloca-se as cotas principais então do desenho, que no caso são a largura total, a altura total, o comprimento total, e se tiver algum posicionamento de alguma determinada peça que precisa ficar numa determinada posição, aí você utiliza, então, coloca a cota necessária. Então eu vou colocar as cotas principais, então vamos colocar aqui o comprimento total, a largura total, e a altura total. Vou utilizar o comando, esse comando inteligente, ele não vai puxar linearmente, então eu vou utilizar o comando pode ser esse daqui mesmo, só que precisa movimentar mais distante da peça para ela ficar corretamente. Tá certo? Vou fazer esse movimento com o mouse e ele vai posicionar de forma correta. Também dá para colocar essa cota aqui de distância dessa face até essa. Ela está centralizada no caso, mas se eu quiser deixar em alguma medida, eu posso colocar. Só vou mover um pouquinho mais para baixo para dar um espaço aqui para colocar então essa cota aqui. Seria esses pontos aqui. Então, essas aí são as principais cotas. Então, como sugestão, se quiser otimizar o tempo, pode-se utilizar então as vistas isométricas que foram desenhadas de cada peça, copiar elas e juntar elas aqui na vista isométrica. Também pode ser feito nas demais vistas. Não precisa ficar desenhando novamente todas as partes aqui no desenho de conjunto. Então eu posso estar juntando. Então, por exemplo, aqui nessa vista, eu vou pegar a vista frontal dessa peça, a vista frontal da base, a vista frontal do parafuso de aperto, copio aqui para dentro para essa área de gráfico e vou fazendo então a junção, a montagem. E isso também nas demais vistas e também na vista isométrica, como eu expliquei em outra videoaula, como é que faz a vista isométrica. Então, outra coisa que precisa aqui nesse desenho, então, vamos colocar a folha. Então, eu vou utilizar aqui o layout. Eu vou utilizar já essa folha aqui que eu já formatei numa outra videoaula. Então, aqui eu tenho a minha folha padrão, né? Folha A4 já está inserida aqui. E aqui dentro, então, eu vou ter a área gráfica. Eu vou ativar a opção modelo. Se eu clicar aqui na lupinha, ele vai centralizar então a peça aqui todas as vistas aqui no centro da folha. Aí eu vou ajustar a escala, vou acertar uma escala 1:2, ainda vai ficar meio grande porque vai ter a tabela aqui de materiais. Eu vou criar uma escala personalizada. Eu venho aqui em adicionar, vou colocar 1:2.5. E aqui eu vou colocar 2.5. Vou dar um OK. E OK. E agora eu posso vir aqui, vai aparecer aqui 2.5. E também eu posso arrastar ela, clico com seguro pressionado o screw do mouse, que é a rodinha do mouse, e posso fazer a movimentação
aqui dessa vista. Feito isso, vou desativar para que eu não possa, não fique mexendo aqui nessa parte da área gráfica. Eu vou editar agora, não quero essa descrição. Notem aqui que essa folha ela está tudo em partes. Eu posso inserir ela como um bloco também. Aí eu venho aqui em inserir bloco no caso. Vou vir aqui em mais opções. Aí eu vou procurar, no caso, o formato da folha. Deixa eu achar aqui onde é que está salvo. Não é aqui, template, detalhamento. Por exemplo, aqui A4, vou vir aqui em abrir, ele vai aparecer essa janela aqui. O ponto de inserção vou deixar para especificar na tela, vou dar um OK. E aí eu posso vir aqui e dar um OK. Agora ele vai estar inserido como um bloco, não mais como em partes, certo? Então também tem essa opção que dá para ser feito. Eu quero editar, então dou 2 cliques aqui na folha, ele vai pedir para dar um OK, né, que é o A4 novo que ele vai editar. Abre a folha aqui, eu posso estar colocando então colocar as informações aqui necessárias. Fiz as alterações, vem aqui em fechar, salvar alterações e ele vai salvar. Eu vou deletar porque eu vou usar essa folha que tem aqui. Eu vou utilizar também essa tabela aqui, já que ela tá aqui. Mas eu expliquei em uma outra videoaula também como inserir tabela. Ou vamos fazer o seguinte, eu vou deletar e vou inserir novamente uma tabela. Então vou vir aqui anotações. Para que serve a tabela? A tabela é para identificar os componentes que tem aqui. Então vão ser três peças. Eu não fiz o desenho do cabo, mas no caso também, se tiver o desenvolvimento do cabo, terá 4 peças. Então vai ser 4 itens. Então ela precisa ter 5 linhas, porque em cima precisa ter as informações. Então nós vamos adicionar aqui tabela. Vamos colocar aqui 3 colunas, porque vai ser o item, a descrição e a quantidade. E aqui o número de linhas. Então vamos colocar 3 linhas. Que vai... Vamos ver quantos que ela vai puxar. Ela puxou 4. Então nós vamos ajustar ela. Eu vou deixar aqui mais ou menos posicionada. Agora eu vou... Primeiramente eu vou excluir essa primeira linha. Então são 1, 2, 3 itens. E também vou excluir mais... não, na verdade eu vou deixar 4 linhas. Então aqui vai ter, vou chamar de item, aqui descrição, e aqui a quantidade. Aí eu posso estar ajustando aqui a formatação para que fique bacana. E quantidade, mas é a descrição que vai utilizar. Então aqui eu vou colocar o item 1, o item 2 e o item 3. Então aqui na tabela eu vou colocar aqui na descrição o nome daquela peça. Para isso é preciso ser estipulado inicialmente. Então eu vou utilizar então essa descrição. Como não tem o cabo, então eu vou utilizar aqui o item 1 para o parafuso aperto gabarito, o item 2 guia articulável gabarito, 4 base gabarito. Então vou colocar parafuso aperto gabarito.
guia articulável gabarito. Gabarito e o último, base gabarito. Base gabarito. Como são só uma peça, a quantidade de uma de cada item, então eu vou colocar um. Se fosse mais, aí precisa colocar a quantidade que vai ser utilizada nessa montagem. 1 e 1. Beleza, feito isso, então eu vou mover aqui, vou deixar mais próximo aqui. E agora eu preciso identificar então no desenho. Eu posso alterar também aqui a altura da tabela. Posso fazer esses ajustes também. Enfim, tem várias configurações aí que eu posso estar fazendo para ajustar então que fique melhor. No caso, como é só demonstração, eu vou deixar assim. Agora então precisa colocar os balãozinhos com o número dos itens. Para isso, nós vamos precisar criar uma linha. Aqui eu já criei uma linha balão, eu vou excluir essa linha e vou criar novamente. Então venho aqui em gerenciar estilo de linha de chamada. Eu vou excluir essa, vou criar uma outra linha no caso, novo. Vou colocar aqui balão item. Vem continuar. E aí eu vou fazer a configuração. Então eu vou colocar aqui como bloco. Aqui vai ser círculo. Bloco de origem vai ser círculo. E aqui a cor dá pra gente deixar ela, pode ser em vermelho. Vamos deixar em preto. E aí eu vou dar um OK. A seta aqui não precisa mudar, mas se quiser mudar, aí você muda as configurações aqui. É a seta preenchida realmente que utiliza, mas tem outras opções aqui também. Mas como a norma é a seta preenchida. Aí dá um OK. E fechar. Então tá ali, balão. Então agora eu vou selecionar aqui linha de chamada múltipla. Já está ali selecionado que é a balão item. Vou dar um clique. Movimento ela, se ela for reta, ela não vai fazer a seta. Então movimento ela inclinada. E aí aqui, onde diz número identificador, vamos digitar 1 e dar um OK. Posso fazer para o segundo item. Mesma coisa. 2. Lá dentro das configurações eu posso editar também o tamanho do balão, o tamanho do número e assim por diante. E essa aqui então vai ser a 3. Aí eu posso estar editando aqui, ajustando. Ficando mais próximo. Posso melhorar. Então vou deixar em vermelho. Para impressão, a gente sempre deixa, no caso, aqui eu deixei em vermelho para poder distinguir. Mas para impressão, normalmente a gente deixa tudo em preto. Então vai selecionar os balão e aí você pode estar mudando a cor que achar pertinente, né? Pode usar o preto, enfim, a cor que você achar. Para as cotas também, aqui para a tabela, mesma coisa. Eu posso deixar ela em preto, então vai ficar todas as informações. E aí eu posso colocar aqui as informações, né? Aqui o código, o projetista, a simbologia de acabamento, a data, a escala. No caso aqui a escala está 1 para 2,5, então tem que editar aqui
Colocar 2.5. E aqui colocar a descrição. Então vou colocar aqui a descrição do conjunto, que é conjunto gabarito. E aí tá todas as informações. Eu vou ajustar as cotas também para deixar tudo preto. E aí eu posso estar usando, vou deixar aqui, daqui. E aí vai, aqui na folha vai aparecer tudo em preto. Para imprimir eu já expliquei em uma outra videoaula e é assim que funciona então o detalhamento no desenho de conjunto. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.